Oi pessoal, tudo bem? Eu estou de volta hoje, para lecionar vocês o que? A unidade 3. Meu nome é Eduardo e essa aula é destinada aos alunos do 7º ano. Então vamos lá. Por favor, acompanhem também no livro de vocês na página 84. Hoje nós vamos falar sobre reportagem, como vocês podem observar. Então, leiam juntamente comigo, para poder fixar melhor o conteúdo. Então, uma reportagem, além de apresentar um fato recente, amplia e aprofunda as informações sobre o assunto por meio de pesquisas, entrevistas com especialistas, estudos históricos científicos, dados estatísticos, etc. Assim, por apresentar as razões e os efeitos de um acontecimento, a reportagem se diferencia da notícia. Então, o primeiro ponto nós temos que saber é o quê? Que a reportagem ela vai se diferenciar da notícia. De modo geral, tem como objetivo apenas relatar um fato e os seus efeitos mais imediatos. Você já leu uma reportagem de jornal e revista em algum site na internet? Então eu creio que vocês já tenham tido contato em algum momento da vida de vocês com uma reportagem. Então nesse caso aqui a pergunta é só o que? Se você leu em revistas ou se você leu na internet. Eu suponho que você tenha lido na internet, porque é o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas de maneira mais ampla. Já acompanhou alguma reportagem pelo rádio, pela televisão? Também acredito que vocês tenham visto mais na TV, não em rádio. Você ficaria interessado em ler uma reportagem titulada À Meia-Noite Levarei Seu Sono? Por qual motivo? Então, primeiro, observe as páginas do jornal em que a reportagem foi publicada. Então, nós vamos observar aqui as páginas, certo? Em que essa reportagem foi publicada. Aqui vocês podem ver que se trata de uma página de um jornal. E em seguida, nós temos a nossa interpretação textual, certo? O que você deve fazer? Então, nesse caso, vocês vão observar que a reportagem ela tem o quê? Ela tem alguns pontos específicos desse tipo de texto, não é verdade? Porque vai possuir um título, vai ter também pessoas ali comentando alguma coisa sobre um determinado assunto, a visão que elas têm sobre um determinado conteúdo. Então, nessa primeira questão, vocês vão fazer o quê? Vocês podem ver que tem assim, converse com o colega. Então, não é necessário conversar com o colega, até porque nós estamos no momento de lockdown, de isolamento social. Então, vocês podem fazer isso individualmente. Como, por exemplo, a primeira, item A. Qual é o título da reportagem? Vocês vão voltar à reportagem e vão ver qual é esse título. Item B. Ao ler a linha fina, professor, não sei o que é linha fina. Aqui está, do lado direito. Linha fina é o que? Subtítulo que aparece logo abaixo do título. Então, essa linha fina vai estar logo em seguida do título. Só que o tamanho dela, a fonte vai ser o que? Menor, certo? Ele vai servir para destacar as principais informações de uma notícia ou reportagem. Então, voltando aqui para o item B. Ao ler a linha fina, o que é possível saber sobre o assunto da reportagem? O título e a linha fina motivam o leitor a ler a reportagem. Por qual motivo? Não diga só sim e não. Não, fale um motivo. Item D. Que imagem aparece em destaque nas páginas do jornal? Item E. Que outros recursos visuais foram usados na reportagem além desta imagem? Item F. Com que intenção esses recursos foram utilizados? Então, aqui nessas questões vocês vão responder todas no caderno, viu? Não precisa perguntas, somente respostas. Continuando. Texto 2. À meia-noite levarei seu sono. Na volta às aulas, teens relutam em largar a internet e ir para a cama. Então eu vou ler com vocês esse texto, por favor acompanhem, não tem mais essa questão, não tem um livro, não tem um livro, como é que eu vou acompanhar? É só você assistir ao vídeo. Então vamos lá, lendo essa página aqui, 85. Com poucas variações, a história é a mesma, pareço um zumbi. É difícil voltar à rotina, dormia às 5 horas e acordava às 13, etc. É voltar ao ritmo escolar, com intermináveis aulas que começam antes das 8, enquanto o dia brilha lá fora e sua cama chama, não é mole. Mas quem são os inimigos da rotina saudável de sonos dos teens? A resposta é fácil, a internet, o celular e, é claro, a internet no celular. Essa geração está cada vez mais conectada, disse Silvana Leporassi, coordenadora de orientação educacional do Colégio Dante Alighieri. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Para Cristiano Nabuco, coordenador do Programa de Dependência de Internet do Instituto de Psiquiatria da USP, os adolescentes espirram do controle dos pais.
Eles não dormem, a internet é um apelo muito forte. Segundo Silvana, isso atrapalha o aprendizado, pois a fixação do conteúdo ocorre durante o sono. Mateus, 17 anos, de São Paulo, por exemplo, é um madrugador confesso. Nas férias e até às 6 horas, fácil, conta. Como é professor de informática, o garoto passa horas fuçando novas ferramentas online. Como agora tem de pular da cama às 6h30 da madrugada, demora a acordar de verdade. É a mesma situação de Guilherme, 16, de São Paulo, que zumbiza durante as primeiras aulas do dia. Tenho que jogar água gelada na cara. A técnica para disfarçar as olheiras é a maquiagem, e a estratégia para espantar os bocejos é música alta no caminho para a escola. Ainda assim, eles dificilmente escapam de um cochilo em aula. Também é comum tentar compensar os sábados e domingos as horas de sono perdidas. É quando os teens hibernam. Stephanie, 15 anos, dorme até depois do almoço. Vale a pena, atesta. Senta em frente ao computador e esqueço da vida. Nem vejo o tempo passar, diz Brenda, 16 anos. A impressão do tempo voar faz sentido do ponto de vista científico. Segundo Nabucco, o córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla os impulsos e é sede da razão e do conhecimento, ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes. Por isso, de acordo com o médico, é mais difícil saber a hora de desconectar e contar carneirinho para dormir no mundo real. Internet não é inimiga, mas precisa de controle, diz médico de São Paulo. Para Cristiano Nabucco, coordenador do Programa de Dependência de Internet do Instituto de Psiquiatria de São Paulo, da USP, quer dizer, a internet não é uma inimiga, mas é necessário controlar seu uso. 3 sinais de que a rede está atrapalhando a sua vida são: você esconde o número de horas que fica conectado, fica apreensível de ir a lugares sem internet e deixa de fazer atividades cotidianas, como esportes ou sair com os amigos para ficar online. Não dá para ficar acordado a noite toda e não conseguir levantar de manhã, diz. Segundo Gustavo Moreira, pediatra e pesquisador do Instituto do Sono, o ser humano foi feito para dormir no escuro, e a luz do computador e da TV confundem tudo. A luminosidade age no centro de sono do cérebro, responsável por organizar o ciclo de descanso. Ele passa a entender que não escureceu e fica desperto, diz. O resultado é mau humor, irritação e pouca concentração nos estudos. Então, esse foi o texto para vocês responderem essa parte de interpretação textual, que é a compreensão inicial, que ela vai se estender da página 86, vai para 87. É bom que vocês também observem isso aqui, os efeitos de falta de sono, que é importante vocês observarem isso. E na 88 tem a parte de língua e construção do texto, que também vocês vão responder essas questões com somente respostas. Por favor, não esqueçam disso. Vamos continuar. Prática de oralidade, conversa em jogo. A dependência da internet pode ser uma doença. Então isso é o que? Depende da sua visão, depende do seu ponto de vista. Alguns podem considerar sim esse uso, esse mau uso, melhor dizendo, na internet uma dependência. E isso para alguns vem como negativo. Vamos continuar aqui. Pronto. Na página 91 nós temos outras linguagens, que são os gráficos. E o que são esses gráficos? Os gráficos são usados para representar de forma visual um conjunto de dados. Eles ajudam o leitor a compreender melhor e mais rapidamente as informações. Em notícias, reportagens, livros didáticos, relatórios, entre outros textos, é comum o uso de gráficos para apresentar dados coletados em pesquisas. Que tipo de pesquisas? Científicas, eleitorais, de comportamento, etc. Veja a seguir diferentes tipos de gráficos usados para apresentar dados relacionados ao uso da internet no Brasil, que foram coletados em algumas pesquisas realizadas por instituições. Observe os títulos, os números, as legendas, as formas e as cores usadas para facilitar a leitura e a visualização em cada gráfico. Então essa questão das cores também vai ajudar bastante a gente compreender melhor o gráfico, porque nesse caso o gráfico ele contém informações. Aqui vocês podem ver o primeiro é o que? Percentual de domicílios com acesso à internet segundo equipamento de acesso. Aqui vocês vão ver o que? Que o azul é o total, o vermelho é o microcomputador e o verde é o celular, certo? Então vocês vão observar e vão responder essas questões. O gráfico ele pode possuir diversas formas, e é isso que a gente vai ver agora. Existe um gráfico de linha, como vocês podem observar aqui neste gráfico. Existe o gráfico de setores, que diferentemente está aqui, mas não esqueça que vão responder esses itens, melhor dizendo.
e a tecnologia cuidados da internet. Então, a questão da tecnologia, é claro que ela tem um ponto positivo, né? É claro que ela faz o que? Ela nos dá uma melhoria em relação ao nosso cotidiano, facilitando, né, algumas atividades, não somente escolares, mas atividades do dia a dia. Por exemplo, eu não sei cozinhar uma coisa, eu vou lá na internet, pesquiso uma receita e tem lá um modo de fazer e tem até o vídeo mostrando como é que deve ser feito. Então, a tecnologia ela tem os lados positivos, porém ela tem os lados negativos. Então, no caso, nesse lado negativo, a gente tem que ter muito cuidado na internet, né? Ó, vamos ler aqui. Usando a internet, podemos conversar com amigos, né? Ponto positivo, ouvir música, passa para a gente se distrair, postar imagens, vídeos, notícias, dar opiniões sobre diferentes assuntos, etc. Mas precisamos nos proteger de eventuais riscos, né, que há no mundo virtual. Ler algumas orientações sobre comportamento virtual retiradas de um guia sobre internet segura. Então aqui tem assim, proteja sua privacidade, né? Então vamos lá. Esse aqui eu vou ler porque eu também considero muito importante, né, principalmente para os adolescentes. Se tiver algum problema, prefira conversar pessoalmente com seus amigos e com seus pais. Não use a internet para desabafar. Saiba quando a sua localização está sendo divulgada. Não deixe que qualquer um descubra onde você está. Você gosta de fazer vídeos? Mostre para seus pais ou para algum outro adulto de confiança antes de postá-los, para que eles avaliem se podem ser publicados. Nunca utilize sem autorização cartões de crédito, documentos ou dados de outras pessoas. Pense bem antes de escrever algo ou enviar fotos e vídeos. Use sempre um apelido quando estiver jogando online. Nunca forneça seu nome completo e jamais passe senhas para outros jogadores. Você já ouviu falar em nudes? Algumas pessoas tiram fotos de partes do corpo e mandam para alguém da internet. Às vezes elas se arrependem, pois a foto acaba se espalhando e essa não era a intenção. Se alguém pedir que você faça isso, diga imediatamente não e avise seus pais ou algum outro adulto de confiança. Configure seu perfil para permitir que apenas seus amigos acessem suas postagens e informações, modo privado. Peça ajuda se não souber como fazer isso. Cuidado com as imagens que aparecem ao fundo das suas fotos e vídeos. Elas podem mostrar lugares da sua casa ou detalhes da sua vida que você ou seus pais não gostariam que ficassem públicos. Então esses são os pontos importantes, né, para a gente continuar com a nossa privacidade. E a internet ela pode ser também um lugar para se divertir, explorar, aprender e relaxar, mas é preciso tomar cuidado para não usá-la de maneira exagerada. Dê as orientações abaixo, também retiradas do guia sobre internet segura, depois converse com os colegas. Então, não exagerem. O horário de aula é para aprender, prestar atenção, não ficar acessando a internet sem autorização. Passar muito tempo na internet pode fazer você ter problemas como não conseguir dormir e ir mal na escola. Faça pausas de tempo em tempo. Levante-se, ande, converse. Sente-se corretamente em frente ao computador, pois isso evita que você tenha dor nas costas. Não coloque o som muito alto quando estiver ouvindo música, mesmo com fone. O som alto pode prejudicar a sua audição e incomodar as outras pessoas. Converse sempre com seus pais, se algo incomodar. Se tiver dificuldades para começar a conversa e quiser ajuda, acesse internet.segura.br. Cuidado quando estiver jogando em locais públicos. Preste atenção ao atravessar a rua e para não esbarrar nas outras pessoas. Não fique na internet até tarde, afinal, você está em fase de crescimento e precisa dormir bem para que seu corpo se desenvolva. Tente intercalar o uso da internet com outras atividades ao ar livre, como fazer exercício, jogar bola, andar de bicicleta e visitar seus amigos. E isso, né, na época que não tinha ainda a pandemia. Agora nós devemos evitar essa questão de ir à casa dos colegas. Não ceda a chantagens e nem participe de desafios que incluam coisas perigosas. Não vale a pena se arriscar por causa de jogos, brincadeiras ou disputas na internet. Então, aqui são somente dicas que vocês devem responder aqui essas questões. Na página 95, nós já vamos começar a trabalhar com a parte gramatical da língua portuguesa. E isso é o que? Verbo 3, conjugações verbais. Então, explicando a vocês. As conjugações verbais, nós conhecemos o que? Percebemos primeiro que ela tem a ver com o verbo, né? Como aí já diz, verbo 3. Então, como ela tem a ver com o verbo, então, o que é que tem a ver um assunto com o outro? O que tem a ver essas conjugações, Eduardo?
É isso que a gente vai falar agora. Então vocês devem observar o quê? Que os verbos eles podem estar no infinitivo, gerúndio ou particípio, não é verdade? Infinitivo, como seria a terminação? AR, andar, por exemplo, ER, perceber, por exemplo, OR, compor, e sorrir, IR. Então, essas são as conjugações verbais. Quais, Eduardo? Quando os verbos terminarem em AR, eles pertencem à primeira conjugação. Quando os verbos terminarem em ER ou OR, eles vão pertencer à segunda conjugação. E quando os verbos terminarem em IR, eles vão pertencer à terceira conjugação. Então isso é muito fácil. Basta vocês levarem aqui o verbo para o infinitivo. Eduardo, eu não entendi. Exemplo. Eu estou colocando a caneta sobre a mesa. Colocando, né? Ele está no gerúndio. Como é que eu transformo no infinitivo? Colocar. Então, esse verbo pertence ao quê? À primeira conjugação. Por qual motivo? Porque ele termina em AR. Eu estou percebendo tudo. Percebendo. Como esse verbo no infinitivo? Perceber. Então, nesse caso, termina em R. Então, pertence à segunda conjugação. Ele sorri de tudo. Né? Sorrir. Aí você tem que levar ele para o infinitivo. Sorrir. Né? Terminação IR. Terceira conjugação. Então, isso aqui é a parte de conjugação verbal que a gente precisa aprender. AR, primeira conjugação. ROR, segunda conjugação. E R, terceira conjugação. Então, vocês devem ler isso aqui também, né? Para ajudar vocês. Está aqui, ó, que eu acabei de falar. E também responder as questões propostas pelo livro. Claro, o aluno precisa, primeiramente, né, saber o que é um verbo, para ele conseguir identificar essa conjugação que este verbo pertence. Aqui seria a locução verbal, em quando você vai observar que existem dois verbos próximos, um funcionando como verbo auxiliar e o outro funcionando como verbo principal. Normalmente o verbo auxiliar, que é esse primeiro, ele vai se conjugar de acordo com a pessoa, como por exemplo aqui, os voluntários eram. Como os voluntários está no plural, então o verbo também vai para o plural. Já no caso desse verbo aqui, ó, que nós chamamos de verbo principal, ele pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo, como vocês podem ver aqui nesses exemplos. E a locução verbal é o que mesmo? É a combinação de um verbo auxiliar com infinitivo, gerúndio ou particípio de outro verbo, chamado de verbo principal. Exemplo, estou estudando, é uma locução verbal. Tenho estudado, é uma locução verbal. Vou estar estudando, é uma locução verbal. Certo? Então fiquem atentos a esses detalhes. Na página 97 nós vamos ter as atividades, em que o que vocês puderem, né, fazer aqui no próprio livro, no próprio espaço do livro, vocês podem fazer. Não é obrigatório ser no caderno, caso tenha espaço. Então vocês podem observar aqui, deixa eu pegar aqui um verbo, pronto, mude. Aí, como vocês devem preencher esse quadro? Por exemplo, mude. Infinitivo, mudar. Gerúndio, mudando. E particípio, mudado. Grite, gritar. Gerúndio, gritando. Particípio, gritado. Então observe que vocês vão fazer dessa forma com todos os verbos que tem aqui. Vamos continuar. Aqui também mais atividades sobre a questão de conjugação verbal. Observem aqui, ó, que é só o que eu falei para vocês. Primeira, conjugação termina com o quê? AR. Segunda, ER ou OR. E terceira, IR. O nosso próximo conteúdo vai ser frase e período, em que vocês vão observar que frase, ela pode ser, só para relembrar vocês, frase pode ser o quê? Frase nominal ou frase verbal. Frase nominal é aquela que não tem verbo, e frase verbal é aquela que possui verbo. Oração é o quê? É uma frase que tem verbo. Oração é isso, é uma frase que tem verbo. E o que é período? Período, ele é o número de orações. Se tiver só uma oração, vai ter naquela frase somente um período. Se tiver duas orações, vai ter naquela frase o quê? 2 períodos. Se tiver 3 orações, vai ter o quê? 3 períodos. E por aí vai. Então observe que o período formado por apenas uma única oração, nós podemos chamar de período simples. E se esse período for formado por mais de uma oração, nós devemos chamar de período composto. Né? Não esquecendo que eu já falei isso aqui também para vocês. E veja que na página 101 tem uma pequena explicação aqui, né? Um resumo do que eu acabei de falar. Mas claro, esse vídeo é só para quê? Para situar vocês, né? Claro, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no momento do plantão. Mas também não esqueçam de fazer a parte de vocês, que qual é?
resolver as atividades, porque é uma forma de estudo, ler o que tem no livro e fazer o que? Anotações, porque isso aí também é uma maneira de estudo, certo? E não deixar acumular conteúdo. Sempre que estiver no dia, estude logo o que foi passado no dia. Isso é apenas uma dica. Continuando, primeira questão, segunda somente respostas no caderno. Como eu falei, se você conseguir fazer no próprio livro, não tem problema. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje, certo? Até aqui no início da página 102, porque na 103 nós já iremos falar sobre coordenação, sobre relação de adição e oposição. Então, eu gostaria de parar neste momento aqui com vocês. Então, caso tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta a ser feita, espere o plantão e tire todas as suas dúvidas. Então, fiquem bem e até a próxima.